Pai do Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa EBD online este domingo com o tema Saudade, que sentimento é esse? Nós vamos utilizar por base o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8, o qual diz assim: Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição no amor de Jesus Cristo. Esse é o texto de Paulo aos Filipenses. Nós vamos abordar esse texto para que a gente possa dar seguimento à nossa escola bíblica, né? Já estamos com saudade da nossa escola bíblica presencial, mas enquanto ela não pode vir, nós vamos continuar online, né? Vamos lá. O objetivo dessa lição é, primeiro, conceituar o termo saudade. Segundo, diferenciar saudade de saudosismo. E terceiro, incentivar a ter saudades do céu. Então, nós vamos trabalhar basicamente com esses três conceitos aí, para que a gente entenda que esse sentimento que nós, de uma certa forma, estamos deixando fluir, né, nesse período de quarentena. Muitos estão com saudade aí de alguma coisa que há muito tempo já não faz, né? Então nós vamos ver até que ponto é saudável ter saudade e até certo ponto o quanto é prejudicial ter saudosismo, né? E por último nós vamos incentivar o cristão a ter saudade da sua pátria celestial, né? Então a gente olha aqui, logo de cara nós vemos aí o significado, né, da palavra saudade. Nós temos aí o seguinte: saudade é um sentimento causado pela distância ou ausência de algo ou alguém. Ela tem origem no latim com o significado de solidão. Então, no latim, ela se apropria mais ao termo solidão, né? É uma palavra que não tem tradução literal em muitas línguas. Saudade é uma das palavras mais utilizadas nas poesias de amor, nas músicas e nos contos. Saudade também significa a memória de algo que aconteceu e intensa vontade de reviver certos momentos. Então, o primeiro tópico do slide anterior a gente já está vendo agora, que é conceituar saudade. Embora é um sentimento que permeia a nossa mente, né, o nosso coração, e de certa forma a gente já vê aqui na primeira tela, né, que ela também está muito ligada ao sentimento de solidão, né? A gente percebe que quando as pessoas estão mais fechadas, mais sós, né, ela tende a sentir falta de alguma coisa. Então a saudade ela também nutre esse, vamos dizer assim, sentimento, né, a ponto talvez de até elevar ou avançar, né, o estágio de depressão de alguém. Então nós vemos que a saudade não tem tradução em muitos idiomas, mas não precisa traduzir. A gente já percebe que a palavra em si ela já tem uma conotação geral, né? E não é prejudicial trazer à memória algo que aconteceu. Não é isso que nós vamos abordar aqui. É até saudável você, às vezes, não que se torne uma rotina, você trazer à memória alguma coisa que está lhe fazendo falta. Mas nós, como cristãos, nós entendemos que a Bíblia fala que o Deus da paz, ele suprirá todas as nossas necessidades em glória através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí vem a outra tela. Como pode caber tanta coisa dentro de uma palavra? Deus quer que você saiba três coisas
a respeito desse tema. Então nós vamos, a partir de agora, verificar o que é que Deus tem para nos falar, né? A saudade é boa, como eu já disse minutos atrás. É bom ter saudade, é maravilhoso ter boas lembranças de épocas e de pessoas, né? Ativar a nossa mente com essa saudade benigna, né? Muitas das vezes nós somos pegos pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, de coisas passadas, mas que são coisas que elevam o nosso espírito, nos traz alegria, nos traz paz. Não aquela coisa que coloca a gente para baixo, né? Não é esse tipo de saudade que a gente está colocando aqui. Isso já se classificaria como saudosismo, né? De querer viver a vida olhando pelo retrovisor, né? Olhando para trás. E nós temos que caminhar para frente. Paulo disse, né, que nós devemos prosseguir para o alvo, não olhando para trás, né? Então nós vamos pegar a próxima tela. Diz o seguinte: saudosismo é ruim. Ninguém deve procurar a felicidade no retrovisor da vida. Então a gente percebe que há pouco nós falamos que saudade, ter saudade é bom, e ser saudosista é ruim, porque o saudosista, na realidade, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar no retrovisor e vai viver do passado, né? Ah, mas na minha época era assim, na minha época era assado, e por aí vai. Então a gente tem que entender, como Salomão escreveu, para tudo tem um tempo determinado. Se você teve o seu tempo e você não viveu aquele tempo da forma que ele deveria ser vivido, não adianta agora você lá na frente querer voltar para trás, que não existe. Nenhum cientista inventou essa máquina de voltar no tempo para querer consertar erros do passado. O que passou, passou. A gente tem que viver olhando para frente. Então tem pessoas que ela acaba que trazendo mal para si, né? Vivendo de um saudosismo e de coisas que na realidade ela acha que faz bem para a vida dela e que ficou para trás. A gente entende, como servos de Deus, eu vou passar aqui dois exemplos na Bíblia, que nós como servos de Deus, quando ficamos presos a algo que ficou para trás, é como se ficou algo mal resolvido. E a Bíblia fala que nós devemos prosseguir para o alvo, nós não podemos ficar presos ao que passou. Se foi um pecado, vamos pedir perdão a Deus e vamos prosseguir a nossa vida. E se foi um erro, pedir perdão para o irmão, como diz a palavra, né? Nós não podemos ficar presos a esse saudosismo, né? Como muitas pessoas que não são evangélicas são, né? Tem pessoas que é preso a um carro, a uma música, a um estilo de vida, né? Ou até mesmo pessoas que já faleceram, pessoas que morreram, né? E as pessoas ficam até presas a essa imagem, cultuando, e a pessoa fica parada no tempo, trancada dentro desse saudosismo. E nós vamos ver que isso não é bom para a nossa saúde, né? Tem um exemplo aí que eu coloquei de saudade. Vamos lá, ele está no Salmo 137. Eu até separei aqui o Salmo. Esse Salmo, ele conta um período da história do povo de Israel, quando o povo estava no exílio, na Babilônia. E a Bíblia fala que eles passaram lá 70 anos nesse exílio, né? E muitos dos que saíram no início, você imagina, uma pessoa que saiu com 50 anos, ela não teria condições de chegar, né, a ver o retorno, né? Pessoas que saíram com 60 anos, só os mais jovens, né? Mas nesse meio termo, o Salmo 137, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para os irmãos aqui, se você quiser acompanhar em casa na sua Bíblia, embora que seja simples, mas temos que ler para a gente entender a palavra. O lamento dos exilados, olha o que diz aqui o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião.
Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Aí vem a parte do que nós vamos falar aqui, né? Da saudade, no versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da tua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Aí vem a parte do lamento, né? Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria, descobria até os alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz é aquele que prega em teus filhos e ter com ele nas pedras. Então, esse lamento dos exilados, ele se encaixa na questão de ter saudade, né? A gente percebe que o povo de Deus passou lá um tempo exilado na Babilônia, e o texto não diz aqui em que período foi, mas já teria se passado um bom tempo. E o que acontece? Eles passam então a sentir saudade da cidade de Jerusalém, do templo, dos profetas, ou seja, de tudo que eles tinham vivido, né? Então você percebe que esse sentimento ele é saudável. Por quê? Porque os motivou a voltar para a Terra Santa, né? Você vai ver que Deus levanta Neemias, Esdras e um monte de gente aí para reconstruir Jerusalém. Então, essa saudade ela é positiva. Quando você tem saudade, por exemplo, muitos agora em casa são pegos com a saudade de estar na igreja, né? Ah, eu queria estar na igreja agora, eu queria estar lá adorando, orando, louvando, e às vezes não valorizou quando podia estar, né? Quando podia estar, às vezes, eu já não vou não, estou cansado, afazeres da vida, do lar, mas chegou o tempo de nos portarmos como esse povo que estava no exílio, né, em Jerusalém. Eles começaram a lembrar de tudo aquilo que eles viveram lá na cidade de Jerusalém. Então, nesse sentido, a saudade ela é boa, porque os motivou, na verdade, a sair do exílio, e Deus levantou pessoas lá para que eles reconstruíssem a cidade de Jerusalém. Essa parte final do estudo, que lá na primeira tela nós falamos que seria o quê? Incentivar, né, o cristão a ter um desejo de saudade das coisas de Deus, né? A alma é saudosa de Deus, trazendo em nós o desejo de um reencontro com o nosso Criador. Não é esse reencontro da quarentena, que temos fé em Deus que não sabemos quando, mas ela vai passar e a gente vai voltar para a igreja, nos reencontraremos, né? Ficaremos felizes de ver uns aos outros. Nós não estamos falando desse reencontro, mas do reencontro nosso com Deus. Se voltarmos na criação do Éden, o homem foi criado, estou falando do homem no sentido da raça, do gênero, né? Do gênero humano. Ele foi criado para estar próximo de Deus. E o pecado tirou do homem essa oportunidade, né, de estar próximo a Deus. Então, ele foi banido da presença de Deus. Então, a alma ela tem que sentir saudade das coisas de Deus. Quando eu digo que sou cristão e não tenho desejo, saudade das coisas do céu, então eu tenho que rever meus conceitos, porque eu não estou me importando como um verdadeiro cristão. Reencontrar com o Criador é um hábito que nós devemos ter, porque de duas formas nos reencontraremos, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Mas o tema aqui ele fala de uma forma geral, de que nós, como igreja, nos encontraremos com o Senhor. Mas enquanto não nos encontramos, olha o que aqui diz a tela aí. Eu peguei esse recorte de um artigo que diz assim: hoje acordei com saudades do céu. Exatamente isso. O cristão tem saudades de um lugar que nunca foi.
E por quê? Porque nós somos de lá. Nós não somos daqui. Nossa pátria não é aqui. Somos peregrinos e forasteiros. Nossa pátria é o céu. Nós somos de lá. O céu é o nosso destino, nossa morada eterna, nosso porto final. Tem tudo a ver com aquele